Olá, queridos alunos do 8º ano/9 da Escola Santa Helena. Sejam bem-vindos à quarta aula da disciplina de História. E essa quarta aula ela é referente ao terceiro bimestre do ano letivo de 2020. E nessa nossa quarta aula nós vamos estar fazendo uma abordagem sobre Brasil e Império, o período imperial no território brasileiro, que sucede o processo de independência do território brasileiro, ok? Da proclamação da independência. O Brasil Império é a fase que sucede o processo de independência do território brasileiro. E é importante nós reiterarmos nesse momento, inclusive eu coloco essa informação para vocês nessa primeira apresentação, que o Império no Brasil foi o período da história que se iniciou com a independência em 1822. Então, a partir do momento que tivemos a proclamação da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, a partir dali nós já teríamos o início do imperialismo no Brasil e estendeu-se até o ano de 1889, ok? Quando houve ali a República, a proclamação da República no território brasileiro, e nós temos fim justamente ao período imperial, chega ao fim o período imperial e nós teríamos início a uma nova fase ou etapa da história brasileira, que é justamente o período republicano. Então, queridos, é muito importante entendermos que didaticamente, teoricamente, a história do Brasil ela está subdividida em período pré-colonial, período colonial, ok? Período imperial e período republicano, tá certo? É importante frisar que o período imperial ele se inicia a partir do ano de 1822, quando nós tivemos ali a proclamação da independência do Brasil. Então, inicialmente temos o período imperial, ok? Aí, e posteriormente o período republicano, certo? O Brasil República, ok? Nós teríamos a partir daí de 1889 o período republicano. E nessa nossa primeira apresentação eu trago a vocês uma imagem, uma iconografia que representa justamente a bandeira do Brasil durante o período imperial, ok? Com algumas características bem peculiares, inclusive nós temos aí a coroa presente na bandeira do território brasileiro durante o imperialismo, durante o período imperial. Nós temos também a referência ao café, ok? Ao algodão, aos grandes e principais sistemas produtivos que foram desenvolvidos na época e que eram ali importantes referências, né, da economia no território brasileiro durante o período imperial, durante o imperialismo. E continuando aí os nossos relatos sobre essas relações no território brasileiro durante o imperialismo, é importante entendermos que o imperialismo ele foi uma fase da história brasileira que se iniciou lá em 1822, como já temos aí a referência, se finaliza em 1889, ok? Quando houve justamente aí a proclamação da República. E nesse período o Brasil ele organizou-se politicamente como uma monarquia. Isso também é importante nós frisarmos, sendo governado por um imperador cujo poder era transmitido de maneira hereditária. O Brasil imperial, inclusive, da nossa história, iniciou-se logo após a independência do Brasil, que foi declarada em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro realizou o Grito da Independência às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Inclusive, nós temos aí Dom Pedro I, no entanto, ele acaba tendo aí um processo que seria, né, ele acaba encabeçando um processo que seria iniciado em 1808, na verdade, que foi finalizado, diga-se de passagem, entre aspas, em 1822, porque nós sabemos que ainda tiveram alguns acontecimentos para que esse reconhecimento da independência do Brasil ocorresse de forma literal, ok? Inclusive, em 1808 foi quando a família real portuguesa ela mudou-se para o Brasil, dando início ao período joanino, que é uma importante referência nesse processo de
reconstituição sociopolítica, econômica e até mesmo cultural no território brasileiro, e que seria algumas das prerrogativas que facilitariam o processo de independência, a declaração da independência em 7 de setembro de 1822. A mudança da família real portuguesa aconteceu na virada de 1807 para 1808, quando Portugal foi invadida pelas tropas napoleônicas. Com isso, a família real estabeleceu-se no Rio de Janeiro, é importante nós lembrarmos, e iniciou uma série de transformações que colocaram o Brasil em um novo patamar, inclusive responsável por antecipar a nossa independência. Diga-se de passagem, porque quando a família real chega ao território brasileiro, ocorreu a abertura dos portos no Brasil para o comércio com os ingleses, o que de certa forma gerou uma mudança organizacional, política, econômica e cultural que mais tarde não conseguiria ser revertida, ok? E acabaria gerando, inclusive, a proclamação aí da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, ok? Então, apesar desse ponto de partida, né, do que ocorreu, inclusive para a independência do Brasil, só em 1820 se efetivaria esses acontecimentos, né, que foi quando foi iniciada em Portugal a Revolução Liberal do Porto. Inclusive, nessa revolução, a burguesia portuguesa ela reivindicava o retorno do rei Dom João VI para Portugal e exigia a revogação das medidas que garantiam maior liberdade econômica ao Brasil, ok? Então aí nós temos um ponto de partida e uma referência importante para os desdobramentos que iriam resultar na proclamação da independência do território brasileiro. É importante frisarmos ainda que as exigências de Portugal elas foram enxergadas no Brasil como uma tentativa de recolonizar o país e de impedir, inclusive, o desenvolvimento econômico que estava em curso. A partir daí surgiu uma insatisfação dos brasileiros em relação a Portugal, dando início ao processo de independência do Brasil, liderado por Dom Pedro, que foi nomeado por seu pai como regente do país, inclusive, que era Dom João VI, né? Os desgastes nas relações entre Brasil e Portugal fizeram com que Dom Pedro proclamasse a independência do Brasil. O nosso país, então, converteu-se em uma monarquia e Dom Pedro foi coroado imperador, tornando-se Dom Pedro I. Isso é muito importante, né, nós frisarmos, e nessa nossa segunda apresentação, inclusive, eu trago uma iconografia que faz referência ao Brasil Império, ao poder imperial no Brasil. Inclusive, essa iconografia, eu quero que vocês observem de forma muito atenta, que nós temos aí a própria figura dos representantes da Igreja Católica, do clero, né, dando aí continência até mesmo e obediência ao rei, inclusive, né, no território brasileiro, durante o período imperial. Então mudam algumas características, a forma de agir no território brasileiro e as próprias políticas adotadas na região e que começariam a se efetivar nesse território, no território brasileiro, ok? Então, na nossa próxima aula, na quinta aula de História, nós vamos estar falando sobre a periodização, ok? Do imperialismo no Brasil. Vamos falar sobre primeiro reinado, segundo reinado, ok? E o período regencial aí entre primeiro e segundo reinado, certo? É importante nós frisarmos e lembrarmos que o primeiro reinado ele se estendeu entre os anos de 1822 e 1831. Logo em seguida nós temos o período regencial entre os anos de 1831 e 1840 e mais tarde, na transição, nós teríamos o segundo reinado, que ocorreu entre os anos de 1840 a 1889, nós temos aí século XIX, ok? Na nossa próxima aula nós vamos estar discutindo essa periodização. Não esqueçam de deixar o seu joinha no nosso vídeo, de adicionar o seu comentário, para que nós possamos fazer essa interação e tirar possíveis dúvidas. Até a nossa próxima aula, gente. Cuidem-se, um forte abraço a todos. Tchau, tchau.